Apenas suponha que você pudesse viajar de volta no tempo e experimentar a vida como um medieval. Talvez voltar para a Idade Média e viver na Inglaterra como adulto. Você deve estar se perguntando por que eu gostaria de fazer isso, mas aguente firme, é bem interessante. Como você sobreviveria? O que você comeria ou onde? Onde você trabalharia? Como você evitaria se meter em problemas com a igreja e as autoridades? Vamos viajar no tempo e vivenciar o passado pelos olhos de um viajante medieval. Bem-vindo à loucura medieval. Rico homem, pobre homem, eu sou. Presumo que você não seria da realeza ou nobreza. Assumindo que você não é um aqui nesta linha do tempo. E se for, por favor, saia do YouTube e faça algo mais importante. É razoável supor que você também não teria sido um lá. É provável que você fosse um camponês, como 85% da população da Europa medieval. Ao chegar, visitar uma abadia ou priorado era uma boa ideia. Os monges e freiras teriam que te acolher e te dar comida e uma cama para a noite. Enquanto você está vagando por aí e decidindo onde gostaria de viver, é sempre uma boa ideia viajar acompanhado. É mais seguro dessa maneira. Há muitos ladrões e bandidos nas estradas da Inglaterra medieval. Aprender a falar o idioma seria essencial. Soará completamente diferente do inglês que você fala aqui no século XXI. Todos na Idade Média são esperados para trabalhar porque Deus ordenou assim. Como você provavelmente não tem treinamento em ofícios medievais como curtimento, tecelagem, sapataria ou forja, é provável que acabe no campo como trabalhador agrícola. Uma longa jornada de arar, plantar, capinar e colher para você então. Tentando ser pão. Na Inglaterra medieval, a Igreja Católica Romana dominava tudo. Você terá que garantir que frequente a igreja todos os domingos sem falta ou sofrerá uma multa, e depois não fazer absolutamente nada pelo resto do dia porque é o dia do Senhor e todos têm que descansar. Fazer sexo antes do casamento implica em multa. Ao encontrar um parceiro, é necessário pedir permissão ao Senhor do Solar para se casar, caso contrário, a multa será em dobro. Embora não precise de cerimônia religiosa para se casar, basta uma troca de votos seguida da consumação. De acordo com a lei da igreja, você e seu parceiro só podem ter relações sexuais para procriação, não para prazer. Portanto, deve ser feito na posição missionária e após o anoitecer, porque vocês não têm permissão para se verem nus. Você não pode ter relações sexuais em dias de jejum ou se sua esposa já estiver grávida. Afinal, o sexo é apenas para fazer bebês, então não há necessidade de fazê-lo se você já fez um. Certamente você gostaria de ser visto como um bom católico. Brincar com religião pode fazer com que você seja queimado na fogueira. Também vale a pena memorizar rapidamente em latim a oração do Senhor, o credo dos apóstolos e a Ave Maria. Meu pé parece longo nisso? Na sociedade medieval, as roupas dizem muito sobre uma pessoa. No século XIV, o rei Eduardo III aprovou leis para impedir que a ralé usasse as mesmas roupas dos nobres. Como ousam? Evite roupas de veludo, seda ou pele e peças nas cores azul royal, roxo ou carmesim. Mas como você é apenas um camponês, não pode pagar por eles de qualquer forma. As leis visam impedir que as novas classes de comerciantes cresçam além do permitido. E isso é outra coisa. Desde o casamento do rei Richard II com Anne da Boêmia, a moda tem sido por sapatos longos e de bico fino, como os usados pela comitiva dela. No século XV, Edward IV proibiu os sapateiros de fazer sapatos com pontas tão longas que precisavam ser presas ao joelho com correntes douradas para evitar que os homens tropeçassem. Evite-os também se não quiser receber uma multa do magistrado local. Como prostitutas são proibidas de usar aventais, homens devem garantir que suas esposas sempre usem os deles, para evitar que sejam confundidas com garotas de programa. Você quer ser visto como uma pessoa respeitável. Ela também terá que manter o cabelo coberto. Mulheres com cabelo solto são consideradas promíscuas e rejeitadas pela sociedade. Quanto à higiene pessoal, você terá que se acostumar a tomar banho com menos frequência, porque realmente seria muito trabalhoso aquecer a água um balde de cada vez e esvaziá-lo depois. Tomar banho era definitivamente para os ricos que podiam pagar 13 pence ao banheiro para encher a banheira na noite do banho.
Se você não pudesse viver sem seus produtos de higiene pessoal sofisticados, poderia visitar o boticário. Ele poderia vender-lhe pedras de alumínio que você molharia e passaria debaixo das axilas como desodorante. Não se esqueça de cortar a crosta. Bem, para começar, você teria que se acostumar com uma dieta completamente diferente. Não há supermercados ou lanchonetes de fast food aqui. Mesmo vivendo em uma área urbana lotada, o ideal seria ter algumas galinhas para ovos e um pequeno lote de jardim. Isso significaria frutas e vegetais frescos, mas como nem sempre estão na estação, você precisaria aprender a fazer conservas, salgar e secar alimentos para o inverno. Buscar comida na natureza é uma alternativa gratuita. Sebes e florestas possuem ingredientes como frutas silvestres, alho selvagem e flores comestíveis. Você pode cozinhar urtigas e comê-las como espinafre, ou usá-las para tingir roupas de linho. Caules podem ser descascados, secos e usados como corda. Você não pediria a conta ao sair de uma taverna. Você a pediria quando chegasse e então lhe seria entregue a conta, que é o que chamamos de cardápio. Muitas palavras mudaram de significado desde a Idade Média. Nice significa exigente e maravilhoso significa desconcertante, então você precisa ser cuidadoso e ouvir atentamente até se acostumar com a língua. E lembre-se, o mais importante de todas essas informações, não coma a crosta de uma torta se você for convidado para um banquete sofisticado, porque é apenas para mostrar e não para ser comido. A crosta é feita de uma mistura meio a meio de farinha e sal e é usada como recipiente para o recheio. Após servir, a tampa de massa e a crosta são descartadas. Alguém me arranje um médico. É melhor você estar em boa forma antes de embarcar em sua aventura medieval. As práticas médicas medievais eram muito deficientes. Certificar-se de que está em dia com todas as suas vacinas e fazer um check-up no dentista provavelmente também é uma boa ideia. Se você tiver o azar de ser jogado em 1348, o ano da peste negra, você saberia que é melhor sair das áreas populosas, anti-higiênicas e fedorentas para evitar a infecção e se afastar das pulgas. Sobreviver no século XIV saudável e bem nutrido também lhe daria uma melhor chance de sobrevivência ao enfrentar doenças como tifo, difteria, disenteria, varíola e lepra. Aqui eu teria dificuldades. Acostumar-se com bichos rastejantes é muito importante. Percevejos, pulgas e piolhos estarão por toda parte. Então aprender a usar flores como erva de Santa Maria e lavanda ajudará. Espere também não se machucar seriamente. Sem antibióticos, até um pequeno corte pode se infectar rapidamente, causando sepse e morte. Haverá também parasitas para lidar, porque os resíduos humanos são usados como fertilizantes e os ovos de lombriga e tênia são frequentemente transmitidos, pois sobrevivem no solo. Portanto, a intoxicação por mofo nas colheitas é outro problema a evitar. Isso causa convulsões, alucinações e psicose. Vamos encarar. Você foi tolo o suficiente para viajar no tempo até a Idade Média, então morrer em um estado de histeria louca provavelmente não fará muita diferença. Guerra contra guerra. Com um rei Plantageneta no trono, é certo que a Inglaterra está em guerra. Geralmente é com os franceses, mas às vezes também com os galeses e escoceses. Provavelmente é melhor ficar fora disso e não se envolver se puder. É obrigatório que homens entre 12 e 60 anos pratiquem o tiro com arco longo. Já ser um adulto significa que você está em desvantagem, pois não teve a chance de desenvolver seus músculos de tiro. Você poderia se juntar aos homens na guerra, mas precisaria aprender a cavalgar. Você poderia ser um soldado a pé com uma lança de 6 pés e um escudo pequeno. Se o senhor local convocar seus inquilinos, você não terá escolha senão ir para a guerra. E se você sobrevivesse à batalha violenta e sangrenta sem ser morto, mas ficasse mutilado, acabaria mendigando nas ruas porque não seria mais capaz de trabalhar. Quebrando a lei. Devido aos altos níveis de pobreza, o roubo seria um grande problema, mas você não precisaria se preocupar com batedores de carteira, porque os bolsos ainda nem haviam sido inventados. Mas existem muitos ladrões por aí, então apenas certifique-se de manter sua bolsa escondida sob suas roupas e fora de vista. Agora, se você fosse tolo o suficiente para se envolver em atividades criminosas, o que não seria uma boa ideia devido às severas punições medievais, mesmo para pequenas transgressões, mas digamos que você o fez, e então foi ainda mais tolo e foi pego.
Você sempre poderia se tornar um delator e dedurar 10 outros homens para conseguir um perdão. Não importava se estavam com você no momento do crime, contanto que fossem julgados e condenados. Seria uma boa maneira de se livrar de qualquer pessoa que você realmente não gostasse, como seu cunhado cabeça grande ou seu vizinho intrometido. Se algum deles fosse absolvido, você teria que encontrar outros para acusar. Deveria haver 10 homens para ocupar seu lugar, ou não haveria acordo. Recitar um trecho em latim da Bíblia de cor é outra maneira de se livrar de problemas. A maioria dos camponeses era analfabeta, diferente dos clérigos. Clérigos treinados liam latim e só podiam ser julgados pela igreja, que não podia sentenciar à morte mesmo por assassinato. Portanto, fingir ser um membro do clero lendo a Bíblia provavelmente evitará problemas. É sempre o mesmo trecho que é exigido, o primeiro versículo do Salmo 51. Ó Deus amoroso, tenha piedade da minha transgressão. Ser capaz de ler isso salvou tantos homens da forca que é conhecido como o versículo do pescoço. Como viajante no tempo para a Idade Média, você precisa se adaptar à sujeira, fedor, parasitas, doenças, religião imposta, trabalho árduo e guerras intermináveis. Ou apenas deixe passar e se inscreva em nosso canal. Agradeço por assistir, desejo a todos uma ótima semana e nos vemos na sexta que vem em mais um vídeo. Saúde!